No vídeo de hoje eu vou estar te ensinando a fazer uma prensagem no bolo. É necessário você fazer essa prensagem para que o seu bolo fique estruturado e na hora do transporte não danifique, não aconteça nada. Então não é porque você fez uma massa estruturada que você vai rechear de qualquer forma e não vai ter esse tempo de descanso. Primeiro passo que você vai fazer é ter sua massa. Essa massa aqui estava na geladeira, eu sempre deixo assim embalada e agora eu vou estar retirando ela aqui do plástico para começar o processo. O processo é bem simples, só que é necessário de fazer. Se você não fizer esse processo, terminar de fazer o bolo já ir recheando, ele não vai pegar a estrutura e com certeza vai dar problema. Uma coisa é você estar fazendo um bolo para casa que não vai ter o transporte, mas desde quando você está fazendo um bolo que é para o cliente, aí é mais complicado. Olha a massa. Ela estava na geladeira, mas ela não está dura. Ela só tá firme. Já deixei tudo separadinho aqui do que eu vou estar utilizando. Então vamos lá começar a nossa prensagem. Peguei uma base, a glucose, para estar colando no bolo. É interessante você estar fazendo esse processo de colagem, porque quando você, até no transporte, isso ajuda para que não crie bolhas, esse bolo não fique correndo. Quando você cola o bolo na base, fica bem mais seguro. Já separei também a forma que eu vou estar regando. Hoje eu vou estar regando de uma forma bem simples. Vou estar utilizando a colher. Hoje aqui eu estou utilizando leite condensado com água e um pouco de chantilly. E eu vou distribuindo aqui em volta de todo o bolo. Lembrando que esse processo aqui tem que ter cuidado. Não precisa ficar, eu tenho que botar não sei quantas ml. Ficar focando muito nisso. No meu curso, eu até dei uma orientação sobre a ml de colocar, mas não precisa ficar se privando muito a isso, porque quando você vai pegando a prática, você vê que às vezes, um exemplo, a ml que eu falei, é possível colocar um pouco mais. E aí, tipo, se o seu bolo assou um pouco mais, ele ficou mais rígido, você pode dar uma molhada a mais. Lembrando que não pode regar demais para que esse bolo não se parta, né? Ele não aguente a estrutura do recheio. Próximo processo é o recheio. Esse recheio aqui de hoje é o recheio que eu já fiz aí em um outro vídeo, recheio de ameixa, bem firme, resistente. Vou estar colocando na manga de confeitar. Você pode estar distribuindo com a colher, mas eu acho interessante você distribuir com a manga, que facilita muito e fica mais uniforme. Outra forma de estar prensando é na forma. Mas eu gosto muito de trabalhar com acetato, porque assim você não fica ocupando suas formas. Você tem 2 bolos para fazer e aí a forma lá está ocupada porque você tem uma encomenda para entregar de um bolo que está prensado. Sem falar que o acetato você pode reutilizar várias vezes. Você lava e reutiliza. Agora vamos lá distribuindo. Aqui em cada vasinho desse, eu coloquei a proporção da quantidade que eu vou estar distribuindo aqui. Se atentar a não colocar muito próximo da borda, porque na hora do processo da prensagem, que um bolo foi em cima do outro, que a gente deu uma apertadinha para ele selar aqui quando tiver com acetato, o recheio vai expandir muito para a lateral. E se o seu recheio não tiver, principalmente se não tiver numa consistência boa, quando você for decorar ou quando depois de decorado ele pode vazar. Próxima camada de bolo. Venho regando novamente. É um processo bem simples, mas que tem que ser respeitado. Agora venho com a próxima camada de recheio. Faço aquele mesmo processo. Esse recheio aqui é maravilhoso. Essa massa é uma massa neutra que combina com várias opções de recheio. Uma delas é esse recheio aqui de ameixa. Vou distribuir o restante da camada do recheio assim e venho com a colher. O recheio não gruda porque a colher já está umedecida com a calda.
E se caso grudar um pouquinho, você volta aqui e passa novamente. Vamos agora para a próxima camada. E esse descanso que o bolo precisa ter é até para essa calda aqui que a gente colocar e o recheio firmar bem, para que na hora de você decorar o bolo, ele fique firme. Porque se eu terminar de fazer aqui agora esse bolo, rechear e já for decorar, ele não vai ter a mesma estrutura. Ele vai ficar sambando quando eu for girando, uma parte vai entortar e esse bolo vai ficar todo troncho. Aí no canal já tem várias opções de recheio, eu mostrando, ensinando como fazer o recheio, o ponto correto para você dar, que tem muita gente que tem dificuldade. Então já corre lá depois e confere se você tem dificuldade aí em fazer recheio. Temos também o e-book de recheios, com muitas opções, formas de armazenamento, tudo bem completinho. Agora já vamos finalizar, colocando aqui a última camada, tanto de recheio quanto do bolo. E não pode esquecer de molhar a última camada da massa. Essa última camada eu gosto de regar tanto nessa parte daqui, quanto na parte do fundo. Eu não costumo tirar a parte daqui do fundo da massa, porque ela fica muito bonita aqui em cima, no acabamento. Eu só tiro se o bolo aparecer alguma barriga que ele não tiver nivelado da parte de cima. Então aqui agora eu termino de regar. Então foi a quantidade certinha, sem pesar, sem nada. Quando você vai pegando a prática, isso fica super fácil e você não precisa ficar se preocupando com a quantidade. Depois desse processo, eu gosto muito de pegar o saco e envolver aqui no bolo. Tanto o saco que foi envolvido no bolo ou o saco que estava cobrindo o recheio, tanto faz. Por que, Manu, você gosta de fazer isso? Porque além de não sujar o acetato, não me dá tanto trabalho, vai também estar protegendo o bolo. Não é porque ele vai estar envolvido aqui no acetato que ele vai estar super protegido, porque a parte de cima não vai estar. Então, ou você bota só na parte de cima, se você quiser sujar o acetato, ou você envolve assim, porque o acetato vai sair limpinho e vai ser bem mais prático na hora da higienização. Vai ser bem mais prático. Agora eu venho apertando, deixo bem firme, pode apertar sem medo, ajusta, e agora com a fita eu venho fechando. Ou você coloca a fita ou coloca elástico. Agora dou uma apertadinha na parte de cima. E nosso bolo já está prensado. Se for o caso dele tiver entortado na base, alguma coisa assim, porque você colocou cola e ele tá torto, dá para movimentar nessa fase aqui ainda. Depois que ele descansar, já fica mais complicado, porque aqui é glucose, então gruda bastante. Então agora a gente vem comprimindo aqui até que o recheio chegue nessa borda, para ficar todo retinho. E lembrando que ele não vai tocar no acetato, não vai sujar o acetato, porque ele tá com plástico. Então aperto e levo para a geladeira para descansar. Esse processo aqui é interessante você fazer de um dia para o outro, para que ele fique aí descansando por pelo menos 12 horas na geladeira. Mas se você receber um bolo, um pedido aí de última hora, você pode estar adiantando esse processo aqui no congelador e deixar ele por pelo menos 3 horas. Então vamos agora levar ele para a geladeira para descansar. E no próximo vídeo eu trago aqui a decoração desse bolo para você. Então se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessas dicas, já deixa aquele like que nos ajuda bastante. Comenta aí abaixo o que foi que você achou, se você trabalha desse jeito no acetato ou na forma. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau!